Olá, começamos mais um podcast da Conexão Condominial. Hoje, um dia especial. Hoje está o dia de Taubaté, né? Estamos batendo um papo com a galera de Taubaté aqui. O Valdemar já fez um que vai sair de um pessoal de Taubaté também antes deste, tá? Mas espero que você também assista ele. E agora estamos com uma síndica modelo de Taubaté, né? A síndica dos grandes condomínios. Se apresenta pra gente. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Val Galmati, eu gerencio 3 condomínios lá em Taubaté e todos condomínios de médio e alto padrão. Então, eu só trabalho com médio e alto padrão. Por isso que o Kleber tá fazendo essa gracinha aí, que é dos altos condomínios. É só por isso, tá? Ele tá tirando sarro, é isso. Bora lá, meu amigo. Você é arroz de festa, como diz o povo aí, mas... Não tem nem por que se apresentar, mas vai lá. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, o podcast antigo eu tava como Valdemar Pereira. Agora, engenheiro civil Valdemar Pereira. Tá vendo? E você esqueceu, né? Porque o meu eu falo uma frase gigante, né? É Conexão Condominial, Help Condominial, em parceria com Pilares Condominiais. Aí, tá vendo? Eu só falo da conexão, tá vendo, pessoal? É normal, faz parte. Mas, ó, a Help também é nossa, Conexão é nossa, Pilares é do Valdemar, mas é nosso também, né? Tá no rolê tudo junto aqui. Nossa, é tudo nosso. A gente faz tudo junto. Pessoal, hoje o bate-papo a gente vai falar sobre gestão condominial. Então, você que tá aí do outro lado, a gente vai abordar alguns temas aqui bacana com a Val, né? Pra gente puxar um pouco dessa experiência dela. A Val, pra quem não sabe, vou pedir pra ela fazer uma introdução da vida profissional, né? Pra que a gente possa entender um pouco. Ela caiu nesse mundo de síndico de paraquedas porque os moradores jogou ela do barranco lá e ela quis aprender esse universo diferente. Foi picada pela abelhinha condominial e tá aí com a gente até hoje, né? Trabalhando nos condomínios e crescendo, e cada vez mais eu tenho certeza que vai assumir novos condomínios. Posso dar uma pincelada um pouco aí na tua vida profissional pra gente? Pois é, eu sou ex-bancária, na verdade eu sou professora de formação, sou economista, pós-graduada em marketing, MBA em gestão empresarial pela GV e fui parar no mundo condominial mais pra frente. Tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. O síndico tem que ser multifunções. Isso então, eu concordo, sim. Com certeza, é um exemplo pro pessoal, porque é muito importante você ter você ser multifacetado quando você é síndico, né, Kleber? Sim. Então, o que acontece? Eu fiquei muitos anos em banco, trabalhei em todas as áreas que você possa imaginar, cuidando de médias, grandes, altas empresas, pessoa física, pessoa jurídica. E no mundo condominial, eu sempre participei do Conselho Fiscal. Mas lá atrás, o que eu fiz? Para você poder gerir um condomínio mais para frente, ou para você poder analisar pastas, você precisa estudar. Então, eu já fiz um curso de síndico profissional há muitos anos atrás, aqueles cursos graúdos, de vários módulos, e foi assim que eu comecei. E quando eu me aposentei, o pessoal, Val, vem assumir o condomínio, porque eu sempre estava envolvida ali, e de fato foi assim que eu comecei. E de lá pra cá, é o que você falou, quando você é picado pela abelhinha, né, não tem jeito, você quer ficar nesse mundo, você tem muito para contribuir, eu acho que é um exercício muito grande de doação. Então, os síndicos, eles cada vez mais, agora a legislação apertando, você tem as suas responsabilidades, né? Muita gente não sabe exatamente isso. Então, quando você é picadinho por essa abelha, você não quer sair mais daí. Val, você começou com um condomínio em implantação. Isso. Né? No Desartes, não é isso? Isso, Desartes eu participei da implantação lá atrás, há 14 anos atrás. E depois você veio e assumiu ele como síndica. Exato. Como que foi essa transição de ir ajudando desde o início e criando? Porque quando a gente cria um condomínio nesse padrão, do jeito que você criou, acaba se tornando como se fosse um filho, né? É um filho. É um filhinho muito grande. Explica um pouco pra gente, para um síndico hoje que tá caindo de paraquedas, como você caiu no setor, né? E para que ele sofra menos hoje, o que você sofreu e o que você pode compartilhar para que ele sofra menos. Eu acho que a primeira coisa, eu tenho uma frase que eu falo em todos os condomínios que eu assumo.
eu falo que a gente tem que ser firme nos processos e suave com as pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo da Val. É firmeza nos processos e suavidade com as pessoas. Então, firmeza nos processos envolve desde você escolher um mobiliário quando você está implantando, quando você está recebendo um empreendimento novo, você ter aquele olhar crítico, né? De olhar cada pedacinho que a construtora te entregou, porque a expectativa que a pessoa tem é muito grande. Quando ela recebe um apartamento, ela tem um sonho. E você vai fazer parte disso na implantação ou na gestão. Então, os desafios que você enfrenta é justamente pensar... Você tem que pensar no investidor, você tem que pensar no morador, você tem que pensar em como você vai lidar com a construtora, você tem que ter uma boa estrutura, obviamente, uma assessoria jurídica, um engenheiro que te auxilie. Então, são muitas responsabilidades. Assessora jurídica é parceira nossa. Como é que é o nome dela? Eu conheço várias. Marcela Gondim é uma delas. Tem vários. Marcela Gondim contando uma história curta e rápida. O nome Conexão Condominial foi ela que nos presenteou. É um presente da Marcela pra gente aí, né? A gente tinha passado por um problema com o nome antigo. E ela falou, putz, eu tenho um nome aqui, cara. Vocês querem pegar pra vocês? Falei, quero. Ela falou, então tá bom, só vou te falar depois que eu registrar a marca. Registrou a marca e me deu de presente. Então, hoje, se existe um podcast chamado Conexão Condominial, a gente agradece muito a Marcela aí, que nos forneceu o nome. Marcela é uma das que eu conheço. Eu não fui a primeira pessoa no condomínio, no Desart especificamente, que contratou a doutora Marcela. Ela veio através de uma gestão anterior. E aí, quando eu a conheci, eu me encantei porque ela é, de fato, diferenciada. Como tantos outros que nós temos. Mas é muito importante, concluindo o que você me perguntou, na parte de implantação, você cuidar com todo carinho, você ensinar tanto para os teus funcionários, se você tiver um corpo orgânico ou terceirizado, que ali é uma equipe, ali é um time, então é a carinha do condomínio que você tem que implantar. E a sua também, respeitando o diferencial que cada morador tem ali. Sim. Então é uma responsabilidade gigante nesse sentido. Sabe quando eu até fiz colocando um parênteses aqui, né? Por que eu falei que o condomínio é como teu filho, né? Por um motivo. O dia que eu fiz uma visita no teu condomínio, você fez questão de me mostrar a academia e falar que você tinha um equipamento que nenhuma outra academia do Vale do Paraíba tinha. Exatamente. Então, isso é zelo, né? Pelo aquilo que você hoje se propôs a cuidar. Lógico, eu sei que você também mora lá, é o teu patrimônio que está ali junto. Sim. Mas tomar um zelo por aquilo que muitas das vezes ali as pessoas que moram lá nem acabam tendo, né? Sim. E outra coisa que eu observei no teu condomínio que eu achei muito bacana, funcionários. Você tem hoje uma equipe hoje interna, orgânica, que o povo não trabalha de cara feia. Me desculpa a expressão, todo mundo trabalha sorrindo, todo mundo trabalha alegre, isso é gestão. Então, isso eu vejo que é a cara do síndico. A gente chega no teu condomínio, a gente fala, nossa, é a cara da Val. Mas é o slogan que eu te falei no começo, é meu slogan. Firme Sim. com os processos e suave com as pessoas. As pessoas trabalham felizes e trabalham bem, mas com suavidade, mas com firmeza. Então, quando você mostra para elas a responsabilidade do que elas têm ali e o quanto cada trabalho é importante e o cuidado dos detalhes, porque é o básico bem feito. Sim. Então, eu tive um diretor no banco que falou um dia para mim que o simples se tornaria nobre. E foi nisso que eu sempre pensei. Quando o simples se torna nobre, a gestão fica fácil. Sim. Essa é o que eu enxergo de diferente. Mas, como eu te falei, quais foram os primeiros obstáculos que você teve ali no início, que você falou, puxa, eu acho que eu vou desistir desse negócio, não é para mim. Para que a pessoa, como eu te falei, para quem tá começando, falar, nossa, ela passou por isso, então não sou o único sozinho. Não. Eu acho que o primeiro obstáculo que o síndico enfrenta já começa no processo eletivo. Então, você tem pessoas ali que, de fato, te elegem, que é a maioria, pessoas que te querem ali e aqueles que não te conhecem. E simplesmente, muitas vezes, te julgam num primeiro momento, sem nem te conhecer, sem nem te dar a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né? Quantos síndicos, às vezes, a gente
sabe e conhece, que você tem ali um grupinho de pessoas que está até pedindo a destituição do síndico, sendo que ele nem começou a trabalhar. Esse grupinho de pessoas dá para contar no dedo. 6, é meia dúzia, sempre é meia dúzia. É verdade. Eu tô há 10 anos nisso, eu conto. É verdade. Então, acho que esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é um pouco do que eu já falei, não sendo prolixa, mas é você entender a identidade do condomínio. Cada condomínio tem a sua identidade. Os meus condomínios, cada um tem uma identidade diferente. Tem pessoas incríveis em cada um deles e com expectativas totalmente diferentes em cada um deles. E eu tenho que unificar a minha gestão atendendo expectativas diferentes. Então, isso é uma dificuldade grande, mas é um enorme desafio. Que lá na frente você só colhe frutos. Quando você consegue mostrar para eles que é possível você fazer diferente. É tailor-made para cada um e, ao mesmo tempo, ter um padrão. Porque um síndico que cuida de vários condomínios, ele tem que ter um padrão, ele tem que ter uma assessoria que lhe ajude, um escritório que te ajude, uma estrutura por trás. Pode ser de uma pessoa, de 2 ou de 20, não importa. Você tem que padronizar e, ao mesmo tempo, conseguir diferenciar, dar carinho para cada um. E o como é para você... se a gente pegar a época de Covid, foi um aprendizado que era para ser pro bem, e algumas interpretações é que hoje falta empatia e a gente tem o problema de intolerância. Isso na área condominial, você vai ter isso porque você tem vários moradores. Como que é gerir isso? A gestão da intolerância, Valdemar, ela é incrível quando você começa a se comunicar. Eu acho que o segredo da intolerância é a comunicação. Comunicação é tudo, todo mundo fala isso. Mas você colocar isso na prática vai muito além do falar, né? Quando você explica todas as coisas, tanto para o funcionário quando ele está executando, para o morador o porquê você está pedindo uma RT para instalar um ar-condicionado, né? Porque na cabeça dele ele fala assim, poxa, mas eu já paguei alguém, eu tenho que pagar outro, eu tenho que fazer de novo. Então, a comunicação é tudo. Eu acredito, aposto muito na comunicação. E toda comunicação eu faço questão de que ela seja escrita e também que ela seja humanizada e verbalizada. Muitos comunicados que eu passo são oriundos de uma situação que você encontra naquele dia. Sim. Então, você acaba passando um comunicado para todo mundo sobre uma situação. E eu faço questão de falar com o morador sobre aquela situação, antes de passar o comunicado. Porque aí eu acho que auxilia e você aprende com eles, né? E aí a tua comunicação se torna mais eficaz. Sim. Mais efetiva, né? E mais humanizada. Eu acho que se o síndico fizer uma gestão humanizada, todos os desafios que ele vai encontrar da meia dúzia que a gente brincou agora, sim, ou das dificuldades técnicas, ou da construtora que às vezes não quer atender ele naquele momento, ou da outra que vai atender muito rapidamente, ou daquele condomínio que você não está mais com garantias, você nem tem mais contato com a construtora, mas que você precisa organizar ali. Então, você falou, Kleber, da sua casa, né? Nem sempre o síndico é morador. Sim. Nos outros empreendimentos que eu estou gerindo, eu não sou síndica moradora ali, não serei. Sou síndica profissional. Então, quando você se comunica com eles e quando você mostra que ali é a sua casa sem ser a sua casa, que você está presente sem estar presente, você enfrenta qualquer desafio. Então, poderia enumerar aqui para você 50 desafios, mas todos eles você enfrenta quando você fala assim, aqui é a minha casa, mesmo que você não more lá. E quando a galera sente isso de você, que você está cuidando da nossa casa e não da casa deles, ou não só da sua casa, tudo se torna mais fácil. E é assim que eu consigo gerir meu dia a dia. Gerir os conflitos internos. Exatamente. Tá. Val, uma coisa que eu queria até colocar aqui, para que as pessoas possam entender, uma das coisas também que eu vi nos teus condomínios, é que você gosta de automatizar demais, né, as coisas para se tornar mais prática, mais funcional. Sim. Tanto para a visita quanto para o condômino, né? Até mesmo para as crianças dentro do condomínio. Eu vi muita coisa ali que a gente não vê em condomínios.
piscina vertical, isso. Tem um outro espaço que você colocou, o espaço da névoa. Como é que é o nome daquele espaço? Lá no Desartes a gente tem a fonte do vapor. Fonte que a construtora do vapor. entregou e a coisa vendo? mais linda. Eu até pensei em pôr uma latinha lá pra criançada jogar moeda. Lá eu não conheço ainda. Não conheço Gente, ainda. aquilo é incrível pro final de semana. Aquilo ali, você tira a criança. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia. Sim. Cada 10 crianças que você vê na sua frente, 9 tem um celular na mão. Sim. 11, né? 11. Um tá empinando pipa, o resto tá todos com celular. Sim. Então, eu achei muito bacana porque aquilo ali atrai as crianças para brincar no condomínio, né? Como é também gerir esse conflito, muitas das vezes, de pessoas que têm filhos e aqueles que não têm filhos e reclamam do barulho. É um grande desafio. Agora, é mais um desafio, eu dei uma puta de uma volta para apertar você lá na frente, né? É um grande desafio. E é muito gostoso isso. Quando você, que eu acabei de falar, estar presente sem estar presente. Mas você precisa passar no condomínio todos os dias. Nossa, Val, mas e se você tiver 10 condomínios, você consegue passar todos os dias nos 10? No mínimo 3 vezes por semana, na minha visão. Agora vão me crucificar aí, tá? Os síndicos profissionais. Mas você precisa encontrar uma forma de passar ali nos seus condomínios. E o que a gente faz? A gente conversa com as crianças. Então, você pode passar por 5 minutos. Você não precisa ficar 3 horas ali. Mas em 5 minutos, quando você tem aquele olhar da nossa casa que eu falei, você conversa com as crianças. Então, você ensina as crianças, de novo, o porquê das coisas. Não falei lá no começo? Sim. Então, quando você explica para as crianças o porquê das coisas, fica mais fácil. E quando você explica para o adulto que não tem criança, o porquê ele precisa ter a tolerância com as crianças, também fica mais fácil. Então, a época de férias é um caos. Né? É criança gritando, é barulho na quadra, é bicicleta. E você tem que fazer a gestão de tudo isso com aquelas pessoas que querem a tranquilidade, que querem ler o seu livro. E tem esse direito, morar em condomínio é vida comum. Mas quando você fala os porquês, e de novo eu volto na gestão humanizada, vocês vão me ver repetir algumas coisas aqui, eu sempre brinco, eu não sou prolixa, eu falo para gravar. Então, quando você de fato explica os porquês, tudo se torna mais fácil. Principalmente para as crianças. Você ensina que ela tem que catar a folhinha. Você ensina que ela tem que tomar cuidado com o velhinho. E você falou de tecnologia. Eu me denomino sempre, eu falo assim, eu sou a velhinha high-tech. Por quê? Exato. Velhinha high-tech, porque abafa o caso. Eu fui contratada superdotada aos 2 anos, então eu tenho aí 40 anos de experiência, né? Não façam as contas. Mas a tecnologia, ela te dá espaço para você ter tempo para as pessoas. Então, é o que você falou. Nossa, tá todo mundo com o celular na mão. Ok, mas quando você usa as ferramentas condominiais ou para qualquer outra coisa que te auxiliam para que você tenha mais tempo para as pessoas, isso vai funcionar muito bem nos condomínios para você gerir todos os conflitos. Então, quando você tem lá aplicativo, ele já está recebendo a correspondência dele. O que você tem de aplicativo lá hoje? Pode falar. Ah, pode falar nome? Esse é autoriza você falar. Não pode falar, não. Pode. Pode falar nome? Olha. Pode falar. Pode falar nome? Esse pode. Eu gosto bastante. É parceiro nosso. Tá? Eu gosto bastante do Econdos, né? O Econdos é uma plataforma que me permitiu, nesse primeiro condomínio que eu fiz a gestão, que eu tinha esse público muito diferente, né? De mais idosos, de mais jovens, de mães com crianças. Eu consegui ali tirar o livro da portaria, que virava revista Veja, às vezes, né? Porque você vai lá fazer uma reclamação, você vai folhear, você tem a vida de todo mundo ali, é extremamente deselegante, então aquilo me incomodava demais. Sim. Eu queria tirar aquilo dali de qualquer jeito. E ter rapidamente manutenção ou qualquer outro tipo de demanda rápida para o teu time, terceirizado ou não, poder responder rápido. Então, de novo, firme nos processos, suave com as pessoas. Se você não tem tecnologia, como é que você vai ter os processos organizados na sua mão? Eu sou um pouco suspeito, creio que o Valdemar também, porque ele é cliente da Econdos, a falar da Econdos, né? Justamente por esse motivo. Ela consegue unir todos os espaços dentro de uma plataforma só. Então você consegue administrar um condomínio num todo
dentro de uma plataforma somente. Somente dentro do e-condos você consegue trafegar informação de portaria, de morador, financeira. Você consegue colocar toda a sua parte de manutenção, ronda, tudo que você quiser dentro do mesmo aplicativo. É gerir o caos na palma da mão, né? É isso aí. Então, até porque eu falei que você pode falar, porque a e-condos é uma parceira muito, muito nossa, aqui, muito antiga, né? Os primeiros podcasts nossos saíram de dentro da e-condos, né? Então, o nosso estúdio era o escritório da e-condos. Então, é um parceiro muito, muito junto com a gente aqui, desde sempre, então. Não ganho nada da turminha do e-condos não, tá? Mas vou pedir um monte de coisa para eles depois de hoje. e-condos... Deixa eu um fazer abraço pro Bruno lá, né, Val? Um abraço pro Bruno, que é o desenvolvedor e ajuda muito a gente. Deixa eu fazer uma pergunta que você já fez. Eu tô atrás, eu tô só com uma só. Manda ver. Recentemente você tá fazendo a implantação de um condomínio. Até contratou um engenheiro doido lá para te ajudar, né? Maluco. E na implantação de condomínio que eu acompanhei, os moradores tinha morador que já estava até morando lá. Mas você tem um problema que é o quê? Você só pode liberar a área comum depois que instalar o sistema de segurança, de câmeras. Como é essa gestão? Até chegar e conseguir liberar a área. Essa gestão ela é desafiadora, né, Valdemar? Você acompanhou um pouco disso. Na verdade, o Valdemar me acompanhou e eu estava implantando 2 condomínios ao mesmo tempo, praticamente, né? Lá em Taubaté. E aí o que acontece? Você tem muitas situações difíceis para você gerir. Falando nos desafios. Você tem aquelas pessoas que são mais próximas da construtora, às vezes por serem investidores, né? Isso acontece muito. E você tem também aqueles do sonho que eu te falei, que é aquele que quer logo entrar dentro do condomínio, que ele já está com a chave na mão. E às vezes todo mundo fala, o condomínio está entregue desde o dia da ata de implantação. E a gente sabe que não é assim. O condomínio está entregue. Não, o condomínio está entregue depois das vistorias e depois que você vistoria as áreas comuns. E não é uma vistoria, né, Valdemar? Não. Mais de uma vistoria, muitas vezes, ou com perito, ou sem perito, ou você sozinho. Tem várias formas diferentes de implantar, cada construtora tem um jeito diferente. Mas, efetivamente, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você está em obra e a construtora está lá fazendo as ressalvas, né, te atendendo em tudo que você está apontando, isso é muito bacana, elas nos atendem, né? Nos atendem, você tem uma proximidade com a engenharia das construtoras nesse período, e eu acho que o papel do síndico é muito importante nesse momento. Você tem que tomar cuidado com aquele morador que está entrando com aquele prestador, com aquela pessoa que quer mudar e que às vezes está até atrapalhando uma obra. Né? Sim. Então, o fundamental, de novo, a comunicação é importante e o respeito também, o conhecimento. As pessoas que vão morar no condomínio, elas precisam se informar como que funciona. Elas precisam entender que você tem uma norma para você exigir mudança na edificação, que também a implantação é um grande desafio e que não é simplesmente chegar lá, colocar o amigo, o pedreiro indicado por alguém para fazer uma obra lá dentro, por mais confiança que você tenha nele, né? Existem cuidados. Você furar um cano num momento desse pode gerar o caos e pode atrapalhar, né, Valdemar? Sim, pode atrapalhar. Teve um caso, até foi num desses condomínios que eu tô acompanhando com você, que o morador, ele falou que não fez nada, né? Chegou lá, tinha rasgado a parede, bloco de alvenaria estrutural. Sim, acontece. Então, por isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Mas por que eu tenho que ter um engenheiro que analisar a minha documentação? Porque depois ele vai fazer uma vistoria para ver se o que você falou que você ia executar, de fato foi executado. E às vezes a gente tem o inverso. A gente tem moradores que contratam pessoas para fazer a gestão da sua obra e que às vezes ali estão fazendo coisas que o próprio morador não tem conhecimento. Isso acontece, não sabe. E não sabe os riscos. Então, por isso que o papel do engenheiro ele é fundamental para te apoiar nisso. Para olhar as plantas, para saber, opa, essa
essa parede, ela é estrutural, mas ela é de vedação. Sim. Ela não é uma parede que está de sustentação. Então, tudo isso, por isso que o síndico precisa de assessoria, né? Porque ele não tem, muitas vezes, a formação técnica necessária para isso, mas ele tem que ter o conhecimento. Vou contar uma história que é interessante, que é o quê? A pessoa para gerir a obra. Teve um condomínio que o engenheiro executava a obra, então ele assinou a RT. E ele cortou todas as paredes estruturais. Ele cortou ferragem da laje. Cortou, sumiu, arrancou fora. Alvenaria estrutural. Ele arrancou. Chegou a gente para fazer a vistoria junto com o engenheiro estrutural da construtora, um senhor de 90 anos. O cara não acreditou no que ele viu. O engenheiro jurava de pé junto. Não cortei ferragem, não cortei ferragem. Chegou lá, a laje, toda a serragem cortada. Aí o que acontece? Olha o prejuízo. Você contratou um engenheiro que era para ser técnico, que não era para fazer isso. Pagou para ele fazer isso. Aí você teve que pagar para outro corrigir. Estrutural, reparo estrutural. É mais caro que uma execução. Pagou. Ainda mais com a notificação e multa do condomínio. E o engenheiro estrutural do condomínio em cima. Contratando certo, tá? Com a RT e tudo. O engenheiro cortou a ferragem. Imagina se você não fica atento a isso. E todo mundo põe a culpa no Tião Pedreiro, né? Não. Eu tenho uma figurinha. A culpa é do síndico. Porque é o síndico que vai lá e paralisa essa obra. Porque ele tem a responsabilidade de cuidar da segurança de todos, Kleber. Sim. Entendeu? E a pessoa não entende que um simples cortar uma viga... cortar um vergalhão, né? Muita gente não sabe nem o que é o vergalhão, que é aquele ferro. É a ferragem que você não pode cortar em hipótese alguma. Hipótese alguma? Você machucar uma parede de uma edificação é como uma ferida, né? Você vai curar depois, o engenheiro vai te orientar como que você tem que consertar, como que você tem que fazer, mas a cicatriz, ela fica na edificação. Então, o que as pessoas não entendem quando a gente fala em obra dentro de edificação é esse cuidado. Uma feridinha que você conserta, ela fica marquinha ali na edificação. É um corpo vivo, né? Edificação é um corpo vivo. E eu posso complementar. Se você torcer o pé, você vai ter pro resto da vida essa dor. Principalmente você vai servir como meteorologista, né? Porque se eu esquentou, dói. A mesma coisa é a edificação. Essa cicatriz fica pro resto da vida. Dilata ou ela retrai. Então não muda muito isso aí. Não. Odemar, dá uma dica pro síndico aí que tá no seu início de caminhada aí. Qual a importância? A Val já falou. Ela já deu a dica dela. Mas você, como um analista, né, como uma pessoa hoje que está à frente de vários condomínios no Vale do Paraíba e fora até do Vale, né? Como engenheiro estrutural, patologista, curandeiro e mais algumas coisas. Faltou da implosão. E mais algumas coisas. E o homem que derruba as coisas também. Então, qual é a dica para esse síndico que está começando? Para que ele não comece errado. Né? A Val até comentou no fato. Temos que ter hoje uma assessoria. Mas essa assessoria em si tem que chegar depois ou ela tem que chegar no início? Em conjunto. Tá. O conhecimento do síndico. Uma coisa que o síndico que está começando hoje precisa ter do lado dele é um psiquiatra e um psicólogo. Senão ele não consegue gerir o condomínio. Tô brincando. Brincadeiras à parte, eu acho que o que o síndico precisa, o que o síndico precisa é ter o conhecimento. Ir atrás do conhecimento. Junto com o conhecimento vão vir as pessoas certas, um jurídico, uma assessoria de engenharia, uma gestão, uma administradora de condomínio. Ele tem que ir atrás do conhecimento para quê? Para levar esse conhecimento para os moradores. Que é aquilo que eu falei em um podcast. A grande maioria dos síndicos que estão indo atrás já tem o conhecimento. Quem não tem esse conhecimento? O morador. Quem vai levar esse conhecimento para o morador? Os síndicos. Então, quem está começando agora na área condominial, nunca ouviu falar, primeira coisa, estude.
tem o conhecimento da área. Pegando um gancho, Valdemar, por isso que no começo eu falei exatamente isso. Quando eu fui receber um prédio lá atrás, há 14 anos, que eu fazia parte simplesmente do Conselho Fiscal, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar. Eu fui tirar o meu diploma de síndico profissional. Eu nunca pensei em ir para essa área. E hoje estou nela, né? Nunca diga não. Então, isso existe. Mas o Valdemar tocou no ponto crucial. Quando você estuda, quando você sabe do que você está falando, e de novo, o síndico precisa saber tudo. Ele tem que ter um pouco de advogado, ele tem que ter um pouco de engenheiro, ele tem que ter um pouco de médico, de psicólogo, né? Ele precisa ter um pouquinho de tudo, então ele precisa estudar, ele tem que ter literaturas, ele tem que ter um diploma. Eu sei, gente, de novo vou me crucificar, mas às vezes você faz um curso de síndico EAD de 30 minutos e você tem um diploma de síndico. Não é assim. Você tem que procurar uma instituição que tenha fundamento, que seja conhecida, que dê um bom conhecimento para você. Porque o seu CPF está gravado lá na Receita Federal. Você tem responsabilidade civil e criminal. Então, quando o síndico fala não para uma pessoa, ela não está personificando nada. Ela está zelando pela segurança sua e de todos que estão ali na edificação. Então, o não é um desafio. Sim. É o maior desafio. Porque as pessoas passam a achar que você... Não, mas é só comigo? Não, não é só com você. É com todos. Dizer não faz parte do desafio do dia a dia do síndico. De novo, explicando os porquês. Sim. Mas a gente nem sempre pode ceder a tudo que o morador precisa. Mas você vai estar ali para encontrar alternativas para auxiliá-lo, para que você possa atender a demanda do que ele precisa com responsabilidade. Eu acho que essa é a chave. E um detalhe importante, que é o quê? Eu estava lendo algumas reportagens sobre o que aconteceu no ano passado e agora está repercutindo, que é o caso do síndico que matou a moradora. Aí eu estava vendo algumas partes jurídicas. Todo mundo pensa que é o quê? O síndico fez isso, vai preso, acabou o assunto. Não. Ele estava no ato de representação do condomínio. Ele representava o condomínio. Ele fez isso. Consequências. O jurídico pode falar melhor, mas tem. Primeira coisa, o condomínio pode ser processado. Sim. Segundo, desvalorização do imóvel. Tirando uma coisa que nunca vai ser substituída, a vida do que aconteceu. E todos os outros processos que o condomínio vai receber em cima disso. Por quê? Muitas das vezes, a falta de conhecimento das pessoas que escolhem, que podem escolher. Estava conversando no outro podcast, o que acontece? Condomínio, assembleia. É para falar da quadra, só vai quem joga futebol. É para falar de quadra de tênis, só vai quem joga tênis. E aprova. Agora, na hora de juntar todo mundo para aprovar, para eleger, para ir atrás, para procurar informações e para ver se o síndico tem o conhecimento, não chega. Entendeu? Para de chutar o pé aqui debaixo da mesa que eu tô vendo. Mas eu vou parar de falar, fala você agora que eu já igualei já. Deixa eu dar uma dica enquanto você se recupera do chute, Kleber. Pessoal, aliás, eu nem chutei, eu só fui recolher a minha perna. Eu vou dar uma dica que funciona muito para mim nos meus condomínios. Ninguém muda para o prédio. Seja um inquilino, seja um novo proprietário, né? Seja alguém que está recebendo prédio. Eu estou fazendo questão de fazer a reunião de integração. O que é a reunião de integração? Que eu implantei no primeiro condomínio e funciona muito bem e agora eu estendi para os demais. Essa reunião de integração, 30 minutos, 40 minutos com o síndico, né? Tem café com o síndico, tem um monte de... Eu faço a integração com o síndico. Então, eu
quero conhecer o perfil daquela família que está chegando. Então é aí que eu conheço se ele tem criança, se é um casal que os filhos já estudaram, estão fora, estão tranquilos, se é um casal que está começando com aquele primeiro imóvel que é o sonho da vida dele. Então, quando eu faço essa integração, eu mapeio o perfil dessa família. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou integrá-la no condomínio, parece coisa de fábrica, né? Integração, mas é assim, funciona. Eu vou levá-la para o condomínio e vou falar das regras que interessam para ela. Então, eu vou falar, se ela usa academia, eu vou falar mais de, olha, horário de academia, como é que funciona, o que pode e o que não pode na academia. Se é uma família com crianças, eu foco mais nas crianças. E isso ajuda muito, não só no conhecimento, mas como em trazer essa pessoa depois para a assembleia, contar para ela o quanto o voto dela é importante. Então, se você faz a integração, você conhece o perfil da família e você também mostra para ela a importância dela estar presente em qualquer tipo de votação na Assembleia. Sim. Isso é muito bacana e tem funcionado muito bem. Sim. Eu até vejo isso, tem alguns síndicos que chama a cartilha das boas-vindas, né? O café com o síndico, né? Mas isso é uma estratégia excelente, porque você consegue colocar na cabeça de quem está chegando, sem ser maçante, sem ser agressivo, as regras do teu condomínio, num pequeno bate-papo. Sim. Entendeu? Então, teoricamente, você está lendo todas as regras ali, mas na prática, mostrando a academia, explicando aonde é, a hora que funciona, onde se pode usar ou não pode, as crianças, o que pode ser feito. Isso é chave de ouro, chave do sucesso. O botãozinho do exaustor da churrasqueira, que ninguém conta para ele quando ele chega, e o primeiro churrasco que ele vai fazer, a fumaça entra toda na casa dele. Sim. Então, isso é muito bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que bateu aqui, Valdemar. O engenheiro contratado pelo condomínio, ele pode fazer a vistoria interna dentro do apartamento em uma obra ou não? Ou ele precisa de algum documento de autorização para fazer isso? Não, o que acontece? Tem várias metodologias de contratação. Um engenheiro que é contratado no condomínio para ser fiscal de obra, ele pode fazer essa vistoria a hora que quiser. Lógico, dentro do padrão do horário convencional, mas ele pode adentrar na obra a hora que ele quiser para fazer a vistoria. Inclusive, em laudos técnicos específicos, ele também está liberado para entrar na obra. Porque o que acontece? Pelo Código Civil, o síndico ele pode entrar no apartamento na hora que solicitar. Há alguns detalhes técnicos e jurídicos, vamos dizer assim, se for de engenharia e o síndico não tem o conhecimento para isso, ele contrata um engenheiro que adentra a unidade junto com ele. Mas pode sim, tem vários, tem norma e tem as leis que liberam. Sim. Eu tô perguntando isso por quê? Porque é uma pergunta que já me fizeram. E eu falei assim, eu não sei te responder porque eu não sou engenheiro de condomínio. Eu entendo de segurança. Mas em engenharia eu vou perguntar pro meu amigo lá. Então, teoricamente, se você é contratado hoje por um condomínio, você tem esse contrato de prestação de serviço de toda a parte de engenharia e verificação de obras dentro do condomínio. Então, você pode pré-agendar ali uma data e fazer a vistoria interna dentro da obra. Como vistoriador contratado, eu não preciso nem pré-agendar. Só chegar. Só chegar, porque se eu colocar a hora e data, se tiver alguma coisa errada, eu não pego. Tem isso. Você vai ter casos de agendamento como quando é uma denúncia que o síndico tem que ir junto com o engenheiro. Aí não tem para onde fugir, aí você agenda. Mas quando você tem um condomínio em implantação e todo mundo vai fazer obra, você tem, o engenheiro pode entrar nessas obras no horário comercial. E justamente nessa hora desse tipo de vistoria que é onde você pega a parede que está sendo cortada, a ferragem que está sendo cortada errado, né? Então, cabe a você, meu amigo síndico, que está aí do outro lado assistindo a gente, tem um engenheiro dentro do teu condomínio, principalmente para acompanhar esse tipo de obras. Até o Valdemar também tem até um aplicativo lá da Infinity, que ele usa hoje para os seus clientes, né, fazer toda essa parte de registro de obra, para que ele possa acompanhar tudo que está sendo feito.
e que ele possa fazer essas vistorias e pegar esse cidadão. Infelizmente, tem muitos aí que quer burlar, cortar uma paredinha daqui, uma paredinha de lá e consegue acabar gerando um puta de um transtorno que depois sobra para quem? Para o nosso amigo síndico. A figurinha que eu falei, a culpa é do síndico. A culpa é do síndico. E é muito importante a NBR 16.280, que todo mundo sabe que existe, mas às vezes não conhece. Esquece. Não comece nenhuma obra sem conversar com o seu síndico, sem ter a orientação do que você precisa fazer. Então, tem planos de reforma que você não precisa ter a RT para determinadas coisas, Sim. né, Valdemar? Me corrija se você falar uma bobagem. Você tá ali, a construtora entregou o apartamento no contrapiso. Eu vou só colocar um piso na sala. Eu preciso de RT? Primeiro piso, não. Não precisa. Agora, eu vou aproveitar que eu vou pôr o piso na sala e eu vou trocar o piso dos banheiros e da área molhada. Eu preciso de RT. Porque aí eu vou mexer na impermeabilização que a construtora entregou. Então, ela já deixa de ser uma situação original. Né? Aquecedor de passagem, o pessoal tem muita dúvida, né, Valdemar? Aquecedor de passagem e ar-condicionado. As pessoas falam assim, não, mas a construtora já entregou o ponto prontinho para mim. Precisa de RT? Precisa, porque garante a instalação. Exatamente. Porque, ok, a construtora deixou prontinho para você, mas uma pessoa vai ser responsável por aquela instalação. E se ela não estiver bem feita, se ela não foi bem executada, a gente tem risco de incêndio, a gente tem risco de uma série de coisas que acontecem. E também todos tem os a dias. parte de potência do equipamento. E Exato. tem um detalhe importante: todo mundo pensa que a RT eu entreguei pro ar-condicionado, instalei, esqueci, nunca mais. Manutenção. Se você não fizer, pode dar problema. E vai dar problema. É a lei de Murphy, né? Qual que é o maior problema? O último podcast do final do ano, você já deu a dica. Qual que é o maior problema que acontece hoje dentro das unidades? Rejunte de área molhada, infiltração. É isso aí. Infiltração. E tem morador que você vai pedir para fazer? Não é no meu apartamento. Você me prova que é no meu apartamento que eu faço. Deixa entrar. Não vou deixar entrar. Aí que você faz. Aí você abre o apartamento de baixo, pede licença para a pessoa e olha tudo por baixo, né, Valdemar? E constata da mesma forma e depois arruma o gesso. Pronto. Então, não adianta não deixar entrar. A gente tem formas de fiscalizar uma obra. E todo mundo esquece que tudo isso que o síndico faz, o gestor faz, ou o engenheiro chato que está contratado faz, é para a segurança deles. Eu não faço, mas outro pode fazer. É tudo para segurança. Nada, por exemplo, a RT. Por que ela é para segurança? Vamos esquecer a RT. O engenheiro que assinou, ele vai ficar responsável por aquela instalação, um ar-condicionado. Se ele pegar fogo, quem assinou? O engenheiro. Então, ele responde. Agora, vamos dizer assim, eu não contrato, vou dar um exemplo, contrato o Joãozinho da esquina para mexer no ar-condicionado. Deu curto, pegou fogo. Quem que é o culpado? Ninguém, porque você não tem um documento assinado. Então, o documento assinado garante que você está tendo um respaldo técnico. Se acontecer qualquer coisa, você não vai ser responsabilizado diretamente. É a mesma coisa a assessoria ou jurídica ou técnica de engenharia para o condomínio. O síndico responde, mas tem os corresponsáveis, que é o engenheiro, e por aí vai. Essa mesma regra se aplica a condomínios, associação e condomínios de residência? Na realidade, só apartamentos? Essa mesma regra se aplica a casa residencial na rua. Na rua. Não precisa estar dentro de condomínio para se aplicar. A casa na rua precisa de tudo isso. É norma, mas né? daí a gente entra na questão, nunca vai acontecer comigo. Meu tio era pedreiro há 50 anos, ele faz a casa. E por aí vai. Aí você pega os históricos. Casa na beira de barranco deslizando. Casa que eles fazem 3 andares, só aguentava 1. Elétrica que vai emendando o fio de 2,5 e chega em 10.
O famoso Benjamin, né? Que a gente tá cansado de ver, que puxa uma extensão de filtro, mas 3 Benjamin junto. E por aí vai. Síndico que não concorda com velocidade do condomínio, coloca umas costelas de Adão. Deixa eu falar, já passei por isso. Ou o síndico que faz lombada em condomínio de casa fora de norma. Tá vendo? Gente, eu já passei por isso. Meu carro não conseguia chegar em casa. Nossa. Meu carro ficou assim, ó, balançando assim em cima da lombada. Da lombada. Quem foi o engenheiro doido que provou? É o Valdemar. Mas o mais doido é meu filho, que saiu distribuindo o laudo pra todo mundo depois, achando que tava entregando a revista Gibizinho da Mônica. Mas deixa eu falar. Olha o corte. Ô Val, vamos lá. Estamos chegando no fim. Deixa eu te dar um presente. Ó, presente do nosso parceiro Puma. A Puma tá chegando lá em Taubaté, tá? Acabou de montar uma base agora dentro do Shopping Via Vale. Olha. Eles estão assumindo algumas coisas de segurança dentro do shopping e montaram uma base lá dentro. Então, mandaram para você um brinde aí. Precisar de segurança, conta com a Puma lá em Taubaté também. Obrigada, pessoal da Puma, pelo presente aqui. Tá joia? Val, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pra gente caminhar pro fim aí. Para que você possa responder pra gente aí. Pretende crescer mais no mundo condominial? Ou vai parar nos 3? Olha, a abelhinha me picou. A abelhinha me picou e eu pretendo crescer sim. Mas eu quero que as pessoas... Eu quero ensinar as pessoas. Eu quero ser referência para as pessoas. E também para os síndicos, meus amigos. Então, isso tem sido muito bacana, né? Ali na região onde eu tenho os meus 3 condomínios, os síndicos ali, a gente se fala bastante. E eu sou abençoada por Deus, eu sempre falo. Porque os moradores dos meus 3 condomínios são incríveis, né? Mesmo os 2 mais novos são incríveis. São pessoas que estão entendendo a importância das coisas, são pessoas abertas a que você explique tudo isso e tem funcionado bem. Então, eu quero ser referência ali. Eu quero que os meus condomínios, eu falo isso para todos os meus prestadores de serviço. Eu falo que ali eu quero ser referência em Taubaté, Valdemar. Quero ser referência e quero ser referência de aprendizado para as pessoas, para os síndicos que, como eu, começaram como um síndico morador, hoje são síndicos profissionais, mas com muita gestão humanizada. E, de novo, firme nos processos e suave com as pessoas. Se todo síndico for assim, as coisas são mais fáceis. Eu acredito que a gente traz mais pessoas para a Assembleia, eu acredito que a gente traz mais responsabilidade para todo mundo quando você pede uma RT. Eu acho que as pessoas torcem menos o nariz quando o síndico explica uma coisa que tem que ser feita daquela forma. Eu acho que a sua relação com as construtoras se torna mais agradável, mais elegante, né? Eu acho que esse mundo está muito pesado, né, Kleber? Sim. As pessoas estão muito sem paciência. O Valdemar acabou de falar, o síndico que matou o morador que mata o síndico, o outro que bate no porteiro, o outro que grita com alguém. Então, eu quero crescer nesse mundo humanizado. Essa é a minha proposta e esse vai ser o meu diferencial. Aquela última pergunta que você adora fazer para todo mundo, faça para Val. Pronto, já vai. Não, é a última. Ai, meu Deus, é vai cortar Essa depois? É importante. Essa é importante. Depois você faz pra mim, porque eu tenho, já tá na ponta da língua. Qual que é a frase que você deixa pra área condominial hoje? Firme com os processos, suave com as pessoas. Eu acho que essa frase serve não só para a área condominial, serve para a vida. E a Val, ela usa para ela o manual da vida. Serviu quando eu era professora, serviu quando eu trabalhei 30 e tantos anos numa instituição financeira. De novo, fui contratada superdotada aos 2, ok? Não façam a conta da minha idade. Serve para a tua casa com o teu filho, serve para o teu marido, serve com o teu vizinho, serve com o teu amigo, serve dentro do seu mundo religioso. É firmeza com processos, seja ele qual for. Lavar uma louça, estender uma roupa é um processo.
e suave com as pessoas. Porque se esse mundo for mais suave, eu não sou poliana apaixonada que estou fazendo aqui apologia ao mundo lindo, cor-de-rosa. Mas eu acho que a suavidade com as pessoas, até quando elas estão gritando com você, né, brigando com você, te xingando por qualquer motivo, porque você falou ou não... Isso é aprendizado, né? Você tem que ser firme. E mais uma coisa, nossa, você me pediu uma frase, vou ter que falar duas. Eu não tomo copo de veneno. Val, que isso? Quando você quer o mal do teu síndico, da pessoa que tá ali, do teu engenheiro, do teu advogado, quando você quer o mal de alguém, você tá tomando um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Então, a Val Galmati não toma copo de veneno. Esse é o meu lema. E é assim que eu tenho gerido os meus condomínios. Eu não tomo copo de veneno. Obrigado. E você, meu amigo? Não. Qual que é a frase para o mundo condominial que você deixa hoje? Sem falar de explosão. Não vai querer explodir nada com a sua frase. Hoje não. Ela falou duas, então eu vou falar uma palavra. Confiança. Por que confiança? Porque quando ela me ligou, eu falei, por favor, me dá uma chance de entrar em Taubaté e provar o meu trabalho. E ela confiou em mim e me deu essa chance. Então, eu acho que essa frase é importante. Se arrependeu? Ainda está em tempo. Foi o menor preço que eu encontrei, né, Valdemar? Vamos falar isso, e é verdade. Porque quando você está recebendo um condomínio, você precisa de ajuda, né? Você precisa de um engenheiro competente. E eu fiz lá várias cotações de engenheiro e o Valdemar falou para mim. Falei, Valdemar, você foi muito bem indicado, enfim, mas eu imagino que o seu preço também seja alto, né? Me ajuda. E ele falou assim, eu te ajudo. E eu também, me dá uma chance, eu preciso entrar em Taubaté. Então, eu acho que, de novo, a suavidade com as pessoas. Eu vou falar uma frase que não é minha. Eu vou falar para o mundo condominial. Eu vou falar uma frase do Valdemar. Vou usar a frase do Valdemar hoje para encerrar o meu podcast. Dinheiro não é tudo. Não. Dinheiro não é tudo. Como é que é a frase correta? Dinheiro é a consequência. É a consequência. Tá? Então, meu amigo, se você hoje está no mundo condominial, prestando serviço para a área condominial, dinheiro é a consequência de um bom trabalho. Se você faz um bom trabalho, você vai ser sempre indicado. Ah, o Valdemar cobrou barato? Tá, agora eu vou explicar para você. Não é que o Valdemar cobrou barato. Não. O Valdemar, ele tem estratégia comercial dele. Exato. Não é que ele cobrou barato, ele tem estratégia comercial dele. Só que uma coisa que ele sempre frisa e ele sempre fala é isso aí. Dinheiro é a consequência de um bom trabalho. Então, ele vai fazer um bom trabalho nesse condomínio, pode ter certeza que você vai indicar ele para os demais. E nos demais, o dinheiro será a consequência. Sem dúvida. Entendeu? Então, é assim que funciona. Val, quer deixar um recado para a equipe tua lá? Bom, primeiro eu quero agradecer assim, o carinho de todos eles, né? Da minha turminha, os meus orgânicos e aqueles que são terceiros também, porque sem vocês a gente não faz nada, né, Kleber? Sim. O mundo condominial é isso. Então, um abraço grande, um beijo para vocês e continuem firme nos processos, que eu vou ser suave com vocês, sempre. Você, meu amigo? Para minha equipe? Deixa um salve aí pra galera. Com esse mundo roqueiro seu, deixa um salve pra galera. Se você estiver assistindo no horário do expediente, vai trabalhar. Tô brincando, Firme no processo. Firme no processo. A minha equipe me auxiliou muito ano passado e eu espero que continue auxiliando e que vocês, como confiam em mim, também confiem na minha equipe. Bacana. É isso. Mais uma vez, meu muito obrigado, pessoal. Obrigado por contribuir aí com a conexão. Obrigado, Val, que veio, Valdemar. Obrigada. E a todos que contribuem com a gente com muita informação diária, que a gente compartilha entre os amigos. E eu deixo o meu abraço a todo mundo. E, pessoal, agora em março vai vir um evento da Conexão Condominial. Se preparem, vai parar a cidade. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Kleber. Obrigada.